Essa risadinha aí não é nova, não. Essa risadinha aí, toda coletiva que o Cruzeiro perdia jogo, era essa mesma risadinha aí, ó. O Marlon é completamente desonesto com o torcedor do Cruzeiro, com o dinheiro que o Cruzeiro investiu nele. O salário do Marlon foi renovado, não era um salário ruim, era um salário bom. Ele vem nesse momento, curte coisas do Grêmio, desfaz do Cruzeiro, fez o Cruzeiro perder ponto. Se não fosse o Marlon, talvez o Cruzeiro hoje estaria, esse ano, se não fosse os erros do Marlon no ano passado, talvez esse ano o Cruzeiro estaria na Libertadores. Talvez o Cruzeiro estaria disputando uma Libertadores. Mas por conta dos erros do Marlon, talvez se não fosse os erros do Marlon, o Cruzeiro teria conquistado uma Sul-Americana e por aí vai. O Marlon prejudicou demais o Cruzeiro. Se não fosse o Marlon, talvez o Cruzeiro teria ido para final do Campeonato Mineiro. Aquele pênalti horroroso que ele bateu para fora parece muito que foi intencional. Então, se você for analisar o pacote Marlon, tudo que o Marlon fez, tudo que o Marlon prejudicou o Cruzeiro, ele não merece nem o respeito do torcedor. E olha, o único problema é que a gente ainda tem que rezar para ele ir bem lá, para ele ficar por lá e não voltar para aqui mais. É um perfil de jogador muito semelhante, e eu até tinha falado isso há uns 4 vídeos antes do canal, que o perfil do Marlon é um perfil de jogador muito semelhante aos jogadores do Cruzeiro de 2019. Muito parecido. As atitudes dele. E essa risadinha aí não é nova, não. Essa risadinha aí, toda coletiva que o Cruzeiro perdia jogo, era essa mesma risadinha aí, ó. Essa mesma aí, ó. Essa risadinha do Marlon aí, você já viu. Não é a primeira vez. Então o Cruzeiro perdia, tinha coletiva depois, e o Marlon vinha com essa risadinha. Essa risadinha de cantinho de boca, tipo, não tô nem aí. Então, espero que depois dessa atitude do Marlon, o torcedor do Cruzeiro saia ainda mais vacinado, ainda mais vigilante com o Cruzeiro. E não adianta, galera, a gente criar aquela expectativa que a gente criava antigamente com alguns jogadores, porque, infelizmente, os jogadores de hoje em dia, e eu vou além, o ser humano de hoje em dia está cada dia pior. Ele não é mais como antigamente. O ser humano mudou. Ele não tem mais palavra. Não vou falar são todos, mas pelo menos 80%. E eu acho que não compensa correr o risco. Então é ficar sempre vigilante e torcer para que o menino que vai subir da base agora, né, que é uma promessa do futebol, tá na final, vai disputar a final com a seleção brasileira, que ele chegue aqui no Cruzeiro e ele consiga suprir essa necessidade e brilhar. Essa é a expectativa que eu tenho. A gente não coisa não, né, Vic? Que esses caras são mau caráter, né? Tô falando mau caráter que dá vontade de falar outras coisas, né? Então, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, então só mau caráter tá bom para esses caras, né? Que toda vez que ele sair de jogo, que tem essa risadinha de sempre. É muitos anos que acontece isso, né? Então, jogador, 2019, gente, nós tivemos as provas aí de jogador, né? E eu acho que e alguns estão no Cruzeiro, viu? Comparado com 2019, tá vindo. Isso aí. Esse aí, para mim, seu Jânio, dos deboches aí, o Marlon
é um dos que puxava o bonde, mas eu acho que ainda sobrou mais alguém, tá, Sojan? Eu também acho. Tem mais laranja podre ali, Vini, porque não tem condições não, só. Porque eu tava olhando. Só olhar o elenco do Cruzeiro hoje, só. O jogador que tem lá, Vini, era para jogar esse futebol que tá jogando, não. Então, é negócio de mau caratismo de jogador, existe sim. Jogador para derrubar treinador existe. Jogador para fazer qualquer, como diz o outro, tá ganhando seu dinheiro, tá nem aí pro clube, senhor. E a torcida que, se, como diz, se foda para lá. Eles não estão nem aí para torcedor, não, senhor. Por isso que eu falo com você, eu não tenho ninguém como ídolo, não tem não, não ídolo não. Que é essa torcida do Cruzeiro, você vê o que eles fazem aí para ir no estádio, para apoiar o jogador. E o jogador jogando um futebol desse, E o torcedor fez sócio torcedor, tentou é, ajudar, né? porque às vezes a pessoa faz o sócio ali porque gosta do futebol, coisa, às vezes tira de dentro de casa para ajudar o Cruzeiro e essa tropa de jogador que não tá nem a isso. O Leonardo falou aqui, ó, esse Marlon deve ter tido aula com aquele infeliz. Não Você tá duvido não. torcendo para ele dar bem lá, Bino? Eu tô torcendo é porque se foda lá, nem por mim. Ô, seu Jânio, o problema é que dependendo do jeito que ele for lá, ele volta, né? Ah, mas ele volta, mas ele tem que voltar lá, o contrato dele tá terminando, eu sei que perder, vai perder um dinheirinho com ele, mas eu que quero jogador que, todo jogador que faz com o Cruzeiro, eu quero que se foda pra lá. É. Eu só não quero que ele volta pro Cruzeiro, seu Jânio, nunca Não, mais. ele até não volta não, já ficou livre dele, eu acho que aí ele. A Adriane falou aqui, esperou sair tarde demais, por isso o Cruzeiro está nessa fase. Jogadores como ele, com esse sorriso falso desse jogador, não desejo boa sorte. A Adriane também querendo que, como diz o Sojane, que ele se lasque, né? O Paulo Pires falou aqui, ó, não é só ele. Pois é, Será fato. que nessa mala aí ele tá levando dois aí dentro com ele, não? Quem dera, né, Sojane? Podia levar mais ali, pra mim tem mais uns cinco ali que pode levar, viu? O Sérgio Araújo falou aqui, ó, boa tarde, parabéns pelo trabalho, mas você está sendo injusto. Eu tô sendo injusto. Injusto com o Marlon? Tá bom, né? Tudo bem. Injusto com o Marlon, torcedor não tá, como tu tá sofrendo até hoje, e ter injusto com jogador que não faz nada, que não joga nada há muito tempo, desde que ele foi comprado, renovou o contrato dele, acabou, mas não jogou mais não. Queria só dinheiro, né, Só Sojane? dinheirinho, meu filho, na mão, não tá nem aí. Tem que torcer pra esses caras ir pro time aí, nem pagar salário, nem Sojane, nada. eu fico pensando, onde que o ser humano vai parar, né, Sojane? Ou eu passo nos lugares assim, seu Jean, eu vejo tanta gente com dificuldade na vida, a gente fica até com vontade de ajudar, sabe? Porque você vê que a pessoa está precisando, né? Aí você pega uma miséria dessa aí, seu Jean, o cara tem tudo na vida, o cara tem saúde, tem dinheiro, as Um pessoas salário de torcendo. 550 por mês, Que isso, Jane? O ser humano eu não consigo entender, não, Sojane. também não, viu? Sinceramente, viu? E você vê o cara aí tem um salário mínimo aí, tira aí pra ajudar o clube aí, ir lá torcer pra esse jogador, e os caras não estão nem a isso. Não, é desanimante, viu? O Roberto falou aqui, Juan Dineno será aproveitado em que posição? Ah, o Dineno, centroavantão nosso, né? Tá voltando aí, se Deus quiser. Jogadores que não queriam estar aqui, Vital, Barreal, Zenivaldo, Vitinho, tudo foi mandado embora para ficar com os que não quis. Ah, ele falou que os jogadores que queriam estar aqui, né, Lucas? Ah, mas o Vital eu não queria que ele tivesse aqui também.